Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, acompanharem o meu trabalho. Para hoje eu decidi falar acerca da verdade, a nossa relação com a verdade, nossa relação inconsciente com a verdade, e para isso eu vou ler e apresentar a minha obra Filosofia do Inconsciente. Uma desconstrução da nossa liberdade e exercício intelectuais. Sinopse. Um ensaio filosófico sobre o inconsciente, sobre a relação inconsciente que as pessoas têm com a verdade, seja ela qual for. Este ensaio é transversal a alguma das questões filosóficas por excelência: ciência, ignorância, ética, lógica, autoconsciência, verdade e felicidade. Para isso, eu vou ler aqui um capítulo, o primeiro capítulo, Filosofia da Verdade. Vou ler um bocado do capítulo, só um bocado, e depois vou falar um bocadinho acerca dele. Para nos enquadrar mais ou menos nas nossas relações com a verdade, nas nossas possíveis relações com a verdade, nas nossas relações conscientes e inconscientes com a verdade, nas nossas relações intencionais. Será que nós queremos sempre a verdade? Se a verdade for desconfortável, nós preferimos a verdade desconfortável ou a ilusão, digamos assim, ou o erro, ou a menos verdade, digamos assim, confortável? Nós queremos sempre a verdade? Ou preferimos o conforto, a maioria das vezes, de forma inconsciente. Portanto, vou ler a minha obra, Filosofia do Inconsciente. Podem comprar em formato de papel neste momento. Eu deixo tudo isso na descrição do vídeo, como é costume. Então vamos lá. Espero não estar a falhar em termos de factos históricos. Caso algum pormenor não esteja totalmente correto, espero que chegue a mensagem que pretendo passar. Eu escrevi isto aqui porque, embora tenha feito pesquisa, pode falhar algum pormenor. Fiz pesquisa, mas como são coisas que já aconteceram mais ou menos há 100 anos, ou há mais de 100 anos, talvez, posso sempre falhar algum pormenor da minha pesquisa. Mais importante é a mensagem que eu pretendo passar. Em novembro de 2011, Albert Einstein foi convidado a participar na primeira conferência de Solvay em Bruxelas, que reuniu alguns dos maiores cientistas de todos os tempos, junto de Max Planck e Marie Curie. No mesmo ano, calculou que, com base na nova teoria da relatividade geral, a luz de uma estrela seria curvada pela gravidade do Sol. Essa previsão foi dada como confirmada em observações feitas por uma expedição britânica liderada pelo Sir Eddington, na cidade de Sobral, no estado do Ceará, durante o eclipse solar de 29 de maio de 1919. Consta que, na conferência em que foi provada a sua previsão, assim que foi anunciado que estava certo, e Isaac Newton estava errado, entre aspas, cerca de metade da plateia saiu quase de imediato da sala, como se não quisessem acreditar que fosse possível ser verdade. Ora, sendo verdade esse acontecimento histórico, eu já me estou a ler agora. Neste momento não estou a ler. Eu vi um físico a dizer isto aqui. Portanto, depois de ouvir o físico a dizer isto aqui, que cerca de metade da plateia foi quase logo a seguir embora, isto pôs-me a pensar sobre muita coisa. O próprio físico também pôs a pensar. Ora, sendo verdade esse acontecimento histórico, e tendo a consciência que ao longo da história situações semelhantes aconteceram, em que não se queria acreditar que algo pudesse ser verdade, que conclusões filosóficas é que dever-se-ão colocar? O que é que poderá levar alguém a não querer que algo possa ser verdade? O que é que poderá levar grandes autoridades intelectuais e científicas a não quererem acreditar que algo possa ser verdade? Será que as pessoas querem sempre a verdade? Se não querem sempre a verdade, o que poderá levar uma pessoa a preferir outra coisa no lugar da verdade? Será que a pessoa que poderá querer outra coisa no lugar de verdade se apercebe disso? O que é que se poderá fazer no sentido de se tentar contrariar esta tendência inconsciente para se preferir escolher outra coisa ao invés da verdade? Poder-se associar este comportamento ao conceito de conservadorismo intelectual inconsciente. É um conceito que eu trabalho muito nas minhas obras, nomeadamente nesta. Como é que pessoas supostamente tão inteligentes poderão escolher outra coisa ao invés da verdade? De que forma é que este conservadorismo intelectual inconsciente poderá condicionar o avanço científico em termos académicos? Essas questões precisam ser levantadas. Há impulsos inconscientes que condicionam a vontade de se querer a verdade, incondicionalmente. São impulsos do ego, impulsos do sistema de sobrevivência do ego, que foge da dor e da morte. Assim que aceitar uma proposta de verdade possa doer, possa ser desconfortável, eles disparam, entre aspas, de forma inconsciente e acaba-se por preferir a ilusão ao invés da verdade. Pronto, eu não vou continuar a ler. Agora vou fazer uma reflexão. Eu quando vi esse físico a dizer isso, que quase metade da plateia saiu de imediato, quando se provou porque o Albert Einstein, a teoria da relatividade, ainda é difícil de compreender para muitos físicos, ou difícil de aceitar. Ele ganhou o prémio Nobel pelo efeito fotoelétrico, não foi pela teoria da relatividade.
Portanto, na altura, houve uma altura em que perguntaram a Sir Eddington, um dos primeiros a compreender a teoria da relatividade, digamos assim, a aceitar como possível, pelo menos. Houve uma entrevistadora que perguntou como é que se sente ser uma das 3 pessoas a compreender a teoria da relatividade de Albert Einstein. Ela perguntou isso e ele respondeu: 3 pessoas, quem é essa terceira que eu não conheço? Eu vi esse físico também a dizer isto. Portanto, o que é que leva, de forma inconsciente, as pessoas por exemplo, neste contexto, mas acontece, isto pode acontecer, isto acontece muito no mundo, no sentido geral, em que a pessoa é confrontada com os seus preconceitos, é confrontada com aquilo que poderá estar apagada, porque também existe muito conservadorismo intelectual na ciência. Existe, é uma coisa que acontece de forma inconsciente com as pessoas. As pessoas apegam-se ali a ideias, teorias, ideologias, seja o que for, e depois agarram-se e fecham em caixinhas tudo e tentam defender-se daquilo que possa colocar em causa esses apegos ou aquilo a que uma pessoa está apegada. Portanto, o que é que leva, ou que poderá levar, naquele momento, cientistas a ir embora porque não queriam acreditar que fosse verdade, não queriam admitir a possibilidade de ser verdade. Há várias razões, até o facto de ele ser judeu. Porque o antissemitismo ainda existe. Portanto, é o apego ou o destrono do Sir Isaac Newton, aquela idolatria, principalmente pelos ingleses, e a questão dele ser judeu. Portanto, há muitos preconceitos. Se ele fosse negro, ainda teriam mais dificuldade de aceitar que um cientista ou que uma pessoa pudesse ter trazido uma teoria avançada sem ser branco. Há aquele racismo também. Há xenofobia, racismo, há toda uma data de questões que podem estar no meio. Mas o que é que levou a não quererem aceitar que pudesse ser verdade aquilo que estava a dizer? Os apegos e bloqueios intelectuais e, hipoteticamente, conservadorismo intelectual inconsciente. Portanto, nós, no nosso dia-a-dia, por isso é que eu quero trazer esta reflexão. É o que eu tento abordar bastante nesta minha obra, Filosofia do Inconsciente. Nós, no dia-a-dia, muitas vezes nós preferimos o conforto à verdade. Nós preferimos certas coisas que nos possam parecer mais confortáveis na imediatidade. É aquela questão do nosso ego, é um sistema de sobrevivência que serve para nos fazer fugir da dor e da morte, de uma maneira ou de outra. E ao nos fazer fugir da dor e do desconforto, faz com que uma pessoa, muitas vezes, também possa fugir da verdade. Às vezes a pessoa não quer a verdade. Uma pessoa nós, no nosso dia-a-dia, entramos em contacto, até nas redes sociais, seja o que for, ler livros, entramos em contacto com novas teorias, novas formas de pensar, novas ideologias, novas coisas, seja o que for, e muitas vezes nós preferimos o conforto, preferimos continuar a pensar da mesma maneira. Inconsciente. Isto é inconsciente. Por isso é que eu fiz a obra Filosofia do Inconsciente, que eu reparo que muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em continuar a pensar da mesma maneira, em defenderem-se quando as pessoas criam um apego e bloqueio intelectual. Quando as pessoas criam apegos e bloqueios intelectuais, as pessoas ficam ali com conservadorismo inconsciente, colocam em caixinhas as suas ideias, as suas crenças, e defendem-se de tudo aquilo que possa desconstruir ou colocar em causa, ou questionar. As pessoas começam-se a defender. As pessoas já veem a diferença como se fosse um ataque. Já veem o contrário, o diferente e o contraditório como se fosse um ataque. Um ataque àquilo que querem defender, àquilo que querem conservar. E vamos imaginar no campo da ciência. Se eu estou apegado a certos preconceitos científicos, ou ideias científicas, ou teorias, seja o que for. Se aparece uma nova teoria que mexe com a minha teoria, aquela teoria que eu já acredito, e que eu já sedimentei, e que eu já cimentei, está ali numa caixinha fechada, só pode ser aquela. Se eu me apeguei a ela, se aparece essa nova teoria, que se prova de uma maneira ou de outra ser superior ou melhor, ou mais adequada relativamente à realidade, eu poderei defender-me. Eu poderei ver aquilo como um ataque àquilo que eu quero conservar. Eu poderei entrar em conflito até com a pessoa que propôs essa nova teoria, com as pessoas, seja o que for. Estes apegos e bloqueios intelectuais podem criar um fanatismo intelectual. Então a pessoa já nem quer ver se aquela proposta de verdade é porque uma pessoa mais equilibrada, mais centrada, mais equilibrada em termos intelectuais, mais prudente, com mais autoestima, mais equilíbrio emocional, digamos assim. A pessoa vê uma nova proposta de verdade, uma nova teoria, e a pessoa tem logo vontade, aquela curiosidade, liberdade e independência intelectuais para conhecer essa nova teoria. Vamos lá ver se é da melhor do que aquela que eu acredito neste momento. Vamos lá ver os prós, os contras, os pormenores. Vamos estudar em vez de colocar o rótulo não tem sentido, é um absurdo. Muitas vezes é uma coisa que eu desconheço quase na totalidade. Para isso eu criei os princípios fundamentais da lógica, da minha teoria da logicidade, diversidade elementar, congruência correlativa e sustentação pela totalidade. São princípios que eu abordo, por exemplo, na minha obra Filosofia aplicada à consciência e felicidade. Mas vamos imaginar uma teoria, em termos de análise lógica, só se sustenta, só se poderá ver se tem mesmo lógica ou não, conhecendo todos os princípios, a diversidade alimentar, a congruência correlativa, a sustentação pela totalidade. Eu só posso em absoluto saber se uma teoria tem lógica ou não se eu conhecer a sua totalidade. Quando é que eu conheço a totalidade? Quando muitas vezes eu só sei preconceitos acerca dessa teoria. Então o que é que eu quero dizer com isto?
nós muitas vezes estamos diante de possibilidades de transformação da nossa consciência e como nós temos bloqueios e apegos intelectuais, de forma inconsciente, fugimos destas novas propostas de verdade. Porque a nossa prioridade naquele momento é o conforto intelectual. Não é o crescimento intelectual. Não é o desenvolvimento consciencial. Não é a abertura da consciência. Então, os nossos apegos e bloqueios intelectuais fecham-nos a consciência. Não nos deixam ter abertura para aprender coisas novas, para ver coisas novas, para nos transformarmos com coisas novas. E é tudo de forma inconsciente. Então, nós, de forma inconsciente, muitas vezes, preferimos o conforto. Então, é uma questão cerebral. Nós preferimos o conforto. O conforto é mais fácil, é mais imediato, é mesmice, é saber a mesma coisa, está ali em caixinhas, fechado. E uma pessoa fica ali, parada no tempo, não avança, aparece uma coisa nova, entra em conflito, foge ou distorce aquilo para tornar mais facilmente refutável e continua o seu dia a dia, um conforto assim fechadinho, não abre a consciência para coisas novas. E é assim que vive a maioria das pessoas, muitas vezes de forma inconsciente. Aparece uma coisa nova, entra logo em conflito, foge do assunto ou distorce. E pronto. E arrumou o assunto como se tivesse aprendido alguma coisa com ele, como se tivesse conhecido verdadeiramente, ou como se tivesse tentado compreender. E às vezes levantando bandeiras contra o assunto, a teoria, a ideia, a ideologia, seja o que for, como se tivesse conhecimento de causa, minimamente, como se tivesse dedicado, tivesse alguma informação. Porque às vezes há pessoas que, isto tem sentido nenhum, é um absurdo, não tem lógica nenhuma. Uma pessoa pergunta o que é que sabe acerca do assunto, a pessoa não sabe nada. Porque estudou, é preconceito, tem apegos e bloqueios intelectuais, criou uma ideia acerca de um assunto e pronto, não tem sentido nenhum. E coloca logo o rótulo. E esse é algum tipo de abordagens que eu faço. E às vezes nós condicionamos a nossa felicidade à conta disso. Da minha obra A Filosofia do Inconsciente, uma desconstrução da nossa liberdade de exercícios intelectuais. Eu deixo, quem quiser adquirir a obra e lê-la, eu deixo na descrição do vídeo no canal no YouTube. Eu sugiro que subscrevam o canal, que comentem, que partilhem, que ajudem a divulgar este tipo de conteúdo para chegar a mais pessoas. Podem-me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, seja o que for. Eu deixo tudo isso na descrição do vídeo. Tenho outras obras publicadas que também deixo na descrição do vídeo. No vídeo no YouTube, mas apesar de também publicar no Instagram e no Facebook. Mas essas coisas, esses pormenores, esses links, principalmente quem pesquisar vai encontrar certamente, mas está principalmente no vídeo que eu vou publicar no canal do YouTube, que este mesmo vídeo eu publico em vários sítios. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, já sabem, subscrever, comentar, partilhar, é muito importante. Podem fazer doações, porque eu tenho isso aberto para o meu trabalho. Eu deixo também porque eu não tenho patreon.com, deixo o MBWay e o meu IBAN. Podem fazer doações até para o meu ativismo filosófico, contribuir para isso, e para o meu ativismo, para uma pedagogia da felicidade. Podem comprar várias obras que eu tenho, se tiverem interesse. Eu dou vários cursos online, cada aula eu dou a cada pessoa, adequado ao contexto de cada pessoa. Portanto, reflitam acerca dessas questões. Eu tenho que falar mais depressa porque eu tenho limite de tempo que eu posso falar para poder publicar o vídeo em vários sítios, para poder dizer as coisas que tenho para dizer também. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.